Olá pessoal, neste vídeo nós vamos resolver a questão número 13 do Colégio Naval de 1983. A inequação 2px² mais x mais p maior que zero é satisfeita para qualquer valor de x, se e somente se o p ele deve pertencer a quais desses intervalos aqui, né? Então, olha só, como essa função, né, a função 2px² mais x mais p ela é positiva, se a gente fosse tentar fazer o gráfico dela, né, o gráfico dela aqui a gente teria o eixo y, né, aqui o eixo x, como ela é positiva para todo valor de x, isso significa que essa função ela tem que estar toda acima do eixo x, né, para que ela seja estritamente positiva para qualquer valor de x. Ou seja, o gráfico dessa função, né, o esboço do gráfico tem que ser algo do tipo assim. Ele não pode ter a concavidade voltada para baixo, né? Porque se tiver a concavidade voltada para baixo, então essa função vai ter partes negativas, né? À esquerda desse ponto aqui e à direita desse ponto, a função ela vai assumir valores negativos. Então, a concavidade dessa função ela tem que ser todo para cima. E dos nossos conhecimentos das funções quadráticas, quando a concavidade de uma função quadrática é todo voltado para cima, isso significa que o número que multiplica o x², que nesse caso aqui é o 2p, ele tem que ser positivo, né? 2p, ele tem que ser positivo para que essa concavidade esteja voltada para cima. Isso significa o quê, né? Que o p, ele tem que ser estritamente positivo para que isso aqui tudo aconteça. Mas, como esta equação do segundo grau, né, 2px² mais x mais p, ela é estritamente positiva, ou seja, ela não possui nenhuma raiz real, isso significa o quê? Que o discriminante dela vai ter que ser negativo. Isso também dos nossos conhecimentos das funções quadráticas, né? Quando uma função do segundo grau ela não possui nenhuma raiz real, isso significa que o discriminante é negativo. Quem que é o discriminante dessa função, né? Vou colocar aqui delta, vai ser igual a quanto? Vai ser o número que multiplica o x ao quadrado, então 1 ao quadrado, menos 4, estamos usando a fórmula de Bhaskara, portanto, né? 1 ao quadrado, menos 4, vezes o número que multiplica o x², que é 2p, vezes o termo independente de x, que é o próprio p. Portanto, o delta vai ser quanto? Vai ser 1 menos 8p ao quadrado. E queremos que esse delta seja negativo para que esta função, 2px² mais x mais p, ela não possua nenhuma raiz real. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pensar nessa função aqui, ó, na função f de p igual a 1 menos 8p ao quadrado, né? Pense que o p é um número real qualquer e nós estamos diante dessa função f de p igual a 1 menos 8p ao quadrado. Nós queremos que essa função seja negativa, né? Nós queremos encontrar todos os valores de p tais que essa função f de p seja negativa. Mas, para a gente determinar os sinais dessa função f de p, seria interessante a gente analisar quais são as raízes dessa função f de p. Isso que a gente vai fazer agora, né? Quais são as raízes da função f de p? Ou seja, quais são os p real, tal que 1 menos p ao quadrado é igual a zero. Quando 1 menos p ao quadrado é igual a zero, significa que o p ao quadrado é igual a 1 dividido por 8. E agora a gente pode extrair a raiz quadrada, né? A gente vai obter que o p é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 8. A raiz quadrada de 1 sobre 8 vai ser igual a raiz quadrada de 1 dividido por raiz quadrada de 8. Só que a raiz quadrada de 8, como o 8 é 4 vezes 2, então a raiz quadrada de 8 é 2 raiz de 2. Logo, essa função f de p, ela possui essas duas raízes, né? E a gente vai fazer o gráfico dessa função f de p igual a 1 menos 8p ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui o eixo y. E como agora a nossa variável é o p, né? A gente está trabalhando com a função f de p igual a 1 menos 8p ao quadrado. Então, o eixo aqui, esse eixo horizontal, vai ser o eixo dos p. A gente está trabalhando com variável p. Então, olha só.
Vamos fazer o gráfico dessa função, né? Perceba que essa função, ela tem duas raízes, portanto, né? Uma raiz negativa, que é menos 1 dividido por 2 raiz de 2, e tem uma raiz positiva, né? Que é 1 sobre 2 raiz de 2. Como que seria o gráfico dessa função? Temos essas duas raízes, mas o gráfico dessa função ela vai ter uma concavidade voltada para baixo, né? Porque olhando para cá, né, para a nossa função, perceba que o número que multiplica a variável ao quadrado, né, que nesse caso aqui é o p ao quadrado, ele é negativo, ele é menos 8. Isso significa, dos nossos conhecimentos das funções quadráticas, que quando o número que multiplica o p ao quadrado ou a variável ao quadrado é negativo, a concavidade dessa função ela é voltada para baixo, ou seja, a gente vai ter um gráfico, né, um gráfico dessa função que é assim, ó, ela vai vir aqui e vai descer, ela vai tocar nesse ponto exatamente no ponto igual a 1, né, porque esse ponto é o ponto em que a função toca o eixo y, ou seja, quando p é igual a zero. Quando p é igual a zero, f de zero é igual a 1, olhando para cá. Mas nós queremos determinar os sinais dessa função, né? Perceba o seguinte, ó, aqui, entre as duas raízes, entre menos 1 sobre 2 raiz de 2 e 1 sobre 2 raiz de 2, o gráfico dessa função está todo acima do eixo x, ou seja, entre as duas raízes, essa função f de p ela é positiva. E à direita do 1 sobre 2 raiz de 2, a função ela é negativa, porque o gráfico dela está todo abaixo do eixo x, do eixo p, na verdade, né? E à esquerda do menos 1 sobre 2 raiz de 2, também. O gráfico dela está todo abaixo do eixo p. Logo, à direita dessa primeira raiz, a função ela é negativa, f de p é negativo, e a esquerda do menos 1 sobre 2 raiz de 2, a função também é negativa. Mas nós não queremos valores de p negativo, né? Como a gente trabalhou inicialmente, ó, o p ele tem que ser positivo. Então a gente só vai pegar p que está à direita do 1 sobre 2 raiz de 2. Para esses valores de p à direita de 1 sobre 2 raiz de 2, significa que o discriminante dessa nossa função inicial, né, da 2px² mais x mais p, ele é negativo, né? E nós temos que restringir o p de forma que ele seja positivo. Então a gente só vai pegar p para cá. Então quanto que vale esse p, ó? Ou melhor, quanto que vale esse número 1 sobre 2 raiz de 2? A gente pode racionalizar, né? Multiplicar em cima aqui embaixo por raiz de 2 e vamos obter raiz de 2 dividido por quanto? Raiz de 2 vezes raiz de 2 aqui embaixo vai dar 2, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Ou seja, para que essa função 2px² mais x mais p seja positiva para todo valor de x, o p ele obrigatoriamente tem que ser maior do que raiz de 2 dividido por 4. E a nossa resposta só pode ser a letra E. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula. Link e e-mail na descrição. Até mais!